Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário. Eu sei que alguns estão chegando das classes da Escola Bíblica Dominical. É possível que alguns irmãos hoje estejam trabalhando em virtude da realização das eleições. Alguns já saíram cedo para votar, exercer seu direito a voto, para depois vir para a igreja. Certamente alguns irmãos já o fizeram. A maioria de nós, porém, deve ter deixado para fazer isto à tarde e teremos a oportunidade ainda de participar do processo em nossa pátria. Eu apenas os conclamo e os desafio a participarem. Não deixem de participar. A participação de cada um de nós é muito importante e nós precisamos, dessa forma, marcar a nossa influência sobre a nação brasileira pelo exercício do voto, que é o direito de que dispomos como cidadãos. Hoje é o dia em que todos somos absolutamente iguais em nossos direitos e precisamos usufruir esse direito, deixando a nossa marca através dos votos nas pessoas a quem confiaremos a direção da nossa pátria, do nosso Estado nos próximos anos. Quero, nesse momento, fazer uma referência a uma semana que foi muito especial para a nossa igreja e, ademais, para igrejas batistas do Brasil. Durante essa semana, os batistas brasileiros foram desafiados a orar e clamar pelo Brasil. Em nossa igreja, todos os dias, nós realizamos atividades especiais de oração. Vários grupos da igreja, os vários grupos em suas reuniões ordinárias, reservaram um tempo especial para a oração. Os grupos familiares também o fizeram, focaram a oração e dedicaram tempo para isso. Fechando esta semana de clamor pelo Brasil, tivemos na sexta-feira um momento maravilhoso de vigília de oração, para muitos não só vigília, mas vigília de jejum e oração, na sexta-feira das 18 às 24 horas. Foi um tempo maravilhoso. Alguns irmãos chegaram mais cedo, estiveram já no início da programação, a partir das 18 horas, outros chegaram um pouquinho mais tarde, participaram em um momento até às 9h da noite, foi um grupo naturalmente maior, outros só puderam chegar mais tarde em virtude de outras atividades, mas chegaram e ficamos então até pouco mais de meia-noite em oração, em comunhão. Foi muito bom estar de mãos dadas, orando por nossa pátria, colocando nosso país diante do Senhor. Nós agradecemos aos irmãos líderes dos grupos que se empenharam nessa campanha. A irmã Ângela coordenou, teve o apoio direto do pastor Esdras, também dos nossos ministros, especialmente da nossa ministra da Educação Cristã. Nós queremos agradecer a toda a equipe que se mobilizou para que essa semana fosse dedicada à oração por nossa pátria. E uma das coisas agradáveis foi saber que não apenas nós estávamos em oração, mas naquele tempo em que estávamos reunidos em oração, igrejas de todo o Brasil também estavam. E de vários lugares de nossa pátria recebemos mensagens de irmãos nossos que estavam unidos a nós em oração pelo Brasil. Nós queremos encerrar esta semana de clamor e é por isso que hoje pela manhã pregaremos especialmente sobre oração, pensando sobre o nosso desafio e nossa tarefa de orar por nossa pátria e de colocar o nosso país diante do Senhor. Mas esta semana também é a semana do Congresso Infantil e aqui eu quero fazer um destaque especial. Próximo final de semana, Congresso Infantil, e nós queremos todas as crianças da igreja participando, ou quem sabe crianças que não são da igreja. É provável que na sua vizinhança, no seu prédio, também haja outras crianças que poderiam participar do Congresso Infantil. Então eu queria que você ainda hoje procurasse, após o culto, os irmãos que estão providenciando as inscrições para o Congresso. Nós queremos a realização de um grande congresso. Aproveitando o tema do Congresso, curta, comente, compartilhe. Eu começaria por dizer isso. Em relação ao Congresso, comece fazendo isso. Então já comece a fazer isso. Curta, comente, compartilhe esse Congresso antes mesmo de ele acontecer, para que nós tenhamos uma participação efetiva de um número maior de crianças. Se o irmão pode cooperar de alguma forma, ajudando na inscrição de alguma criança, faça isso. Mas queremos que todas as crianças participem. Então, se o irmão conhece alguma criança, mobilize-se, mexa-se, não permita que essa criança deixe de participar desse congresso. Todos nós sabemos da importância e do valor de colocarmos no coração das crianças
a palavra de Deus, os valores da palavra de Deus. Então, que esse Congresso Infanto Juvenil seja mais uma vez uma bênção na vida de nossa igreja. Quero lembrar que hoje nós teremos às 17 horas o culto em inglês. A irmã Ana Karina Menezes Brown tem dirigido esse culto. Estaremos aqui reunidos às 17 horas para cultuar em inglês, e às 19 horas o culto terá também a realização e a celebração da Ceia do Senhor. Esperamos toda a igreja presente para a celebração da Ceia do Senhor em nosso culto hoje à noite. Teremos a participação do pastor João Brito Nogueira, pastor ali em Vitória do Espírito Santo. Ele participará com a nossa reflexão, mas estaremos presentes aqui, o pastor da igreja, para a celebração da Ceia do Senhor juntos em nosso culto. Antes de estar aqui no culto da igreja, eu estarei na Igreja Batista da Jaqueira, nossa filha que hoje completa 1 ano. Primeiro ano de organização da nossa igreja filha, Igreja Batista da Jaqueira. Como o culto lá é mais cedo, eu poderei participar daquele culto, pregando no culto de aniversário, e depois vir participar com os irmãos aqui do nosso culto da igreja. Então, mais um motivo de gratidão a Deus, esse primeiro ano de existência desse trabalho que tem se desenvolvido, que tem crescido para a glória do Senhor. Quero informar ou lembrar também que no próximo sábado o grupo Somos Um tem sua reunião, sábado à tarde. Será uma reunião importante, há muitos planos a serem definidos e ajustados com relação ao acampamento do grupo, já está se aproximando, então os membros do grupo Somos Um não deixem de participar do encontro do próximo sábado. E quero aproveitar para lembrar o encontro anual de casais. Se o irmão ainda não fez sua inscrição, o tempo está passando, já está se aproximando. Todos os anos nós temos irmãos que procuram fazer sua inscrição e não conseguem mais porque não há mais vagas disponíveis. Então não passe por essa experiência desagradável. Procure ainda hoje o irmão Moisés e a irmã Luciene para providenciar sua inscrição para o encontro anual de casais. Quero informar também, o boletim fala sobre isso, a respeito de uma viagem em que um grupo de irmãos, inclusive alguns pastores da igreja, iremos a Portugal. Vamos pregar em igrejas ali de Portugal, especialmente da cidade de Lisboa, de onde estenderemos ao longo da semana para uma visita a alguns lugares estratégicos da Reforma Protestante. Essa viagem há um grupo grande da igreja participando dessa viagem. Alguns de nós voltaremos antes para retornar no domingo seguinte, outros permanecerão por mais alguns dias, mas peço que os irmãos orem em favor desta viagem e desse trabalho realizado por este grupo, e os irmãos têm no boletim maiores informações a esse respeito. Quero ainda lembrar que temos falado já sobre isso. Os irmãos Moisés e Cristina Sobral são agora missionários nomeados da Junta de Missões Nacionais para o trabalho com motociclistas, não só aqui na Capunga, mas também em outros lugares onde forem solicitados, mas precisamos mobilizar para participar do seu sustento. E o irmão pode participar do sustento através da adoção desses missionários. O valor da adoção é muito pequeno, é um compromisso mensal muito pequeno, de modo que muitos irmãos podem participar, e nós reiteramos este apelo. Há fichas de inscrição para a adoção na secretaria da igreja. Finalmente, quero compartilhar com os irmãos uma nota triste ocorrida essa semana. Faleceu na quarta-feira a irmã Alice de Melo Oliveira. A irmã Alice era a mãe do irmão Diógenes Oliveira, era membro da Igreja Batista de Campo Grande, diaconisa da igreja, muito ativa na igreja ali, e num lindo culto de gratidão a Deus por sua vida, nós nos reunimos ali. Vários irmãos da Capunga souberam a tempo, puderam estar presentes. Nós apresentamos ao irmão Diógenes e à sua família os sentimentos de nossa igreja e o compromisso de continuarmos orando pelo conforto e pelo consolo do Senhor sobre a sua vida, a vida dos seus irmãos e de toda esta família. Estou feliz em ver entre nós o pastor Guimarães. Durante a semana ele teve dificuldade para estar conosco. Ele e a irmã Débora sofreram um pequeno acidente doméstico no domingo passado à noite, ao retornarem da igreja. Passaram a semana ainda com dificuldade para estar conosco, mas é muito bom vê-lo nessa manhã, e temos orado por sua recuperação, agradecidos a Deus pela proteção que Deus lhes proporcionou. Estamos felizes em ver sua recuperação avançando.
Meus irmãos, nesse momento eu gostaria de conhecer as pessoas que nos visitam. Eu não tenho nomes comigo aqui, mas por gentileza, eu queria que todos aqueles que nos visitam se colocassem de pé, onde estiverem. Gostaria de vê-los, de identificá-los. Temos pessoas nos visitando. Eu sei que hoje é um dia difícil para ter visitante por conta das eleições, mas se houver alguém, temos na galeria. Nós queremos então dar as boas-vindas e dizer da nossa alegria em ter outras pessoas participando conosco deste culto. Se você participa através do rádio, através da internet, junte-se a nós. Nesse momento, em atitude de oração, nós vamos nos preparar para cultuar ao Senhor. O introito bíblico, vamos fazer essa leitura em pé. Palavra de Deus em Salmo 59, versículo 16. Leamos. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua benignidade, porquanto tem sido para mim uma fortaleza e refúgio no dia da minha angústia. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, estamos na tua casa. Cada um que chegou aqui, chegou com espírito de prestar este culto, de dedicar este culto a Ti. E eu tenho certeza que estás no nosso meio e que vai receber também cada momento da nossa expressão deste culto. Também o nosso Deus, te agradeço por Jesus Cristo, nosso Salvador. Te agradeço pelo Brasil. Somos brasileiros, nascemos aqui nessa terra. Cultua o nosso Deus, abençoando a tua igreja, para que ela possa avançar cada dia na proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Ouviremos agora o coro Capunga entoando louvor ao Criador de Ralph Emanuel. E na sequência teremos um momento de oração. Céu.
Meus irmãos, eu estava falando tão empolgadamente da vigília na sexta-feira, esqueci de mencionar que a semana não acabou sexta-feira. Na verdade, ontem nós tivemos um dia também muito intenso. Durante todo o dia aconteceu o 5º encontro de idosos de nossa igreja, com 120 pessoas participando. Uma programação muito rica, muito bonita. A irmã Marquise coordenou toda a programação, mas teve uma equipe com ela a ajudá-la. O Ministério da Família da igreja também acompanhou e deu o apoio, mas foi uma grande celebração, uma grande festa, e nós queremos parabenizar a este grupo por esta atividade. E ontem à noite, uma outra festa muito bonita, com participação do coro Capunga e de vários irmãos aqui de nossa igreja. Estivemos ali na Igreja Evangélica Batista, em Casa Amarela, para agradecer a Deus os 40 anos de casados do irmão Saulo e a irmã Ridete. Então, tivemos ali um culto de celebração das bodas de Rubi, com participação do pastor da Capunga e do pastor Ademar Paigre, ali daquela igreja. Um culto muito bonito, foi muito gostoso ter a participação dos coros Capunga e de Casa Amarela cantando juntos. Uma programação muito bonita. Nós agradecemos o apoio do coro da igreja e a participação dos irmãos que ali estiveram para aquela celebração também. Agora, feito este complemento, quero passar a palavra ao pastor Benevando para o nosso momento de oração. Mês de outubro é um mês especial, né? Não só para que tenha dia 1º, o dia dos idosos, mas também no mês de outubro tem um mês, é o dia das crianças. É especial para 2 públicos, mas também é especial para nós que fazemos a Igreja Batista da Capunga, porque no mês de outubro, além, como a gente tem feito, eu destaco alguns aniversariantes, eu destaco o aniversário da irmã Alice Ladeia, ela, esposa do nosso pastor Ney Ladeia. Sabemos da importância dela aqui na igreja e no ministério do pastor. Então, nós convidamos a irmã Alice Ladeia para estar aqui à frente e ela receberá da irmã Marilene Guaiato Bastos uma lembrança pelo seu aniversário e que ela vai lembrar do quanto nós amamos e somos gratos a Deus pela vida da irmã Alice. Mês de outubro também, pastor Ney se adiantou, mas a esposa dele, né? Nós somos gratos a Deus pelo aniversário do ministério do pastor Ney e da irmã Alice aqui na Igreja Batista da Capunga. Então, essa semana ele completa 8 anos de ministério pastoral aqui na nossa igreja. Somos gratos pela vida dele e da irmã Alice. Mas também no mês de outubro, nós destacamos outro aniversariante. A irmã Alice aniversaria no dia 6, só para saber se ela estava lembrada. E o aniversário do ministério pastoral, nosso pastor aqui na igreja, dia 7. No dia 7 também aniversaria o nosso primeiro vice-presidente, André Felipe Menezes, que eu convido para aqui à frente também, agora receber das mãos do nosso pastor também uma lembrança pelo seu aniversário e a certeza de que somos gratos a Deus pela sua vida e pedindo a Deus que o abençoe. Agora, feito esses destaques, eu convido os aniversariantes para vir aqui à frente e receberão agora do nosso pastor Ney Ladeia e da irmã Marta, um cartão e um abraço pela passagem do seu aniversário. Convido também aqueles que no mês de outubro, ou esta semana, completam mais um ano de casamento, que também oraremos por você, pela sua família. Ainda nesse momento de gratidão, nós agradecemos a aprovação no exame da OAB da irmã Maria Betânia Borba. Ela pode vir aqui à frente também. E o casal Dário e Olga agradecem a Deus a nomeação do seu filho Dário Nazário no concurso da Petrobras. Estão agradecendo a Deus essas bênçãos. Enquanto os aniversariantes chegam aqui à frente, eu vou lembrar alguns nomes que
devemos continuar orando em seu favor, agradecendo as cirurgias que foram passadas e pedindo a Deus a sua recuperação da sua saúde. Devemos orar por José Carlos, o genro de Ludimar. Ludimar é uma funcionária nossa igreja. Ele foi atropelado na sexta-feira. Devemos orar pela sua recuperação. Devemos agora orar pela recuperação do irmão Carlos Veloso. Ele foi submetido a uma cirurgia e devemos orar em seu favor. Continuar orando pela restauração da saúde da irmã Eliane Melo, do irmão Wilson Campos, Josefa Doroteia, Lucila Ramos, Débora Magalhães, Rinaldo Albuquerque, pastor Elias Teodoro, pastor Oliveira Araújo, irmã Lígia Fontes, pela recuperação da irmã Cleonice Melo. Ela esteve hospitalizada, está em casa e no dia 11 é aniversário dela. Devemos orar por ela, visitá-la. Há um mês nós estamos orando, e há mais de um mês também, orando pelo neto da irmã Fátima e do irmão Edmir Castro. Ele nasceu prematuramente. Devemos orar para que Deus fortaleça o seu organismo. E ao mês nós oramos pelas filhas dos irmãos Flávio e Catarina, Esther e Laura, também que nasceram prematuramente, pedindo a Deus que fortaleça o seu organismo, para que eles possam sair do hospital e estar no convívio com seus pais e seus avós, seus familiares. E nós devemos orar pela família enlutada, como foi falado. Faleceu na quarta-feira a irmã Alice Melo Oliveira, membro da Igreja Batista em Campo Grande, e mãe dos irmãos Diógenes e Paulo, membro da nossa igreja. Mas nós devemos orar pelo dia de hoje, por aqueles que serão eleitos, para que tenham integridade de governar o nosso país. Em Provérbios nós lemos o seguinte: quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Mas eu acrescento que quando um dirigente faz algo de errado, não prejudica a si mesmo, mas também todos aqueles que moram no país. Devemos orar para que os eleitos de hoje ou no próximo turno sejam íntegros e tenham temor ao Senhor. Que nós vimos também na pastoral de hoje, o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Que eles sejam íntegros, e nós também na hora do nosso voto. Senhor, nós te agradecemos porque temos a oportunidade de falar, de servir, de cultuar livremente. Nós te agradecemos a vida da irmã Alice Ladeia, pelo que ela representa aqui na tua igreja, também no ministério pastoral, nosso pastor Ney Ladeia. Te agradecemos, ó Pai, por esta família, pedindo, Senhor, que tu cubra-os de bênção, de sabedoria, e que eles possam estar sempre com os olhos fitos em Ti, para entender a Tua vontade. Nós te agradecemos também pela vida do irmão André Felipe, pelas atividades que ele desenvolve aqui na nossa igreja, a sua vida profissional, sua vida familiar, pedindo, Senhor, que Tu continues a abençoá-los. Também agradecemos a Ti, Senhor, pelos aniversariantes todos dessa semana, que eles sejam dirigidos por Ti, que a Tua graça os cubra, Senhor, e que eles sejam agradecidos a Ti. Nós pedimos, Senhor, pelas pessoas enfermas que foram citados seus nomes aqui, que Tu estejas restaurando a sua saúde, que eles possam confiar em Ti, o Deus de toda restauração, toda consolação, que eles estejam confiantes no Teu poder. Nós te pedimos, ó Pai, pela família da irmã Alice Melo Oliveira, que esta família seja abençoada, seja dirigida por Ti, que seja consolada nesse momento de separação.
Tu possa guiar, Senhor, seus filhos, seus netos, toda a família. E nós colocamos diante de Ti, Senhor, como brasileiros, como povo Teu, que hoje nós escolheremos, ou o Teu povo hoje, junto com o povo brasileiro, escolherá os governantes deste país. Que sejamos orientados por Ti. Que os eleitos, Senhor, tenham a integridade de governar o nosso país com lealdade, na verdade, e que eles sejam temerosos a Ti. Que tenhamos nosso futuro, o futuro desses governantes, guiados por Ti. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Neste domingo 5 de outubro de 2014, como já foi mencionado, nós temos escolhas a fazer. Escolhas no cenário nacional, no cenário estadual, escolhas sensíveis que certamente haverão de influenciar a nossa vida por pelo menos mais 4 anos. Mas neste momento e neste mesmo dia, também precisamos refletir sobre outras escolhas, não só as escolhas que fazemos, mas as escolhas que Deus faz. As escolhas que Deus faz, e com essas escolhas, Ele nos envolve. Antes de dizer que escolhas são essas, eu vou convidar os irmãos diáconos e diaconisas escalados para este momento do recolhimento dos dízimos e ofertas. E convido a todos a ler comigo um versículo que me impressiona sempre, que mostra que Deus também escolhe a nós e nós somos cobrados por isso, não só nos dízimos e nas ofertas, mas em toda a nossa vida. Jeremias 48, versículo 10, traz uma palavra muito forte. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue, de agir. Em outras versões, maldito aquele que faz negligentemente ou até relaxadamente a obra do Senhor. Ele me impressiona porque esse verso nos traz uma reflexão séria e profunda sobre o nosso grau de comprometimento, de compromisso na obra do Senhor. E também lemos no segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versos 10 a 11, a seguinte mensagem, a seguinte exortação: agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. Que com nossa oferta possamos queimar incenso diante do nosso Deus, em atitude de entrega total de vida. Enquanto louvamos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, o quarteto vai, na realidade um quinteto, vai louvar a Deus com a música Damos Glória a Ti, ó Rei dos Reis, ao Cordeiro e Salvador. Ao Cordeiro e Salvador.
nosso Deus, adorando só a Ti. Só Tu és Senhor, És Senhor da terra e dos céus, és da vida seu autor. Venha toda a criatura aqui entoar o teu louvor. Aleluia, aleluia, és o Rei dos Reis. Aleluia, és Salvador. Aleluia, és Senhor dos céus. Aleluia, és Criador. Damos glória a Ti, ó Rei dos Reis, ao Cordeiro e Salvador, e adoramos-te, Senhor dos céus, do universo Criador. Damos glória a Ti, ó Rei dos Reis, ao Cordeiro e Salvador. Somos chamados por Deus a servir em todas as frentes e em todos os momentos, com toda a nossa alma, com todos os nossos potenciais de vida, na vida profissional, na vida eclesiástica, na vida como um todo. Convidamos para essa oração, dedicação dos dízimos e ofertas, o irmão diácono Ismael Sidrônio, e lemos também em Hebreus capítulo 6, versos 9 a 12, a seguinte mensagem: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de amor, que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Oremos. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas recolhidos e te pedimos tua orientação para aplicar-os bem em tua causa. Te pedimos isso e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Não vai ter ofertório de novo, não. Eu estou aqui neste momento
porque há 8 anos a Igreja Batista da Capunga recebeu um presente. Eu gostaria de convidar este presente a se colocar aqui à minha direita, um presente que tem nome, um presente que se chama Ney Silva Ladeia. Há 8 anos, a nossa igreja foi agraciada com a chegada do pastor Ney Silva Ladeia, que depois virou o pastor doutor Ney Silva Ladeia, que Deus tem abençoado e através dele nos tem também abençoado como igreja. São 8 anos de bênçãos, 8 anos nos quais o pastor Ney Ladeia se tem deixado usar como vaso de bênção nesta igreja. Um homem que é um homem de Deus, um homem que há 8 anos nos suporta, um homem que há 8 anos nos tem guiado com um verdadeiro guia espiritual, mostrando que Jesus Cristo é o único e verdadeiro líder, mas que aqui no plano terreno ele também tem os seus líderes em cada igreja. Um pastor que é, todos sabem, cobiçado no meio batista, mas está aqui, na nossa igreja. E eu não digo apenas cobiçado no estado, nem no Brasil. O mundo todo quer esse homem, mas a gente não deixa, não. Ele já recebeu convites no Brasil e fora dele. Mas como quem escolhe o pastor não é a igreja, é Deus, certamente o tempo de 8 anos tem mostrado que é tempo de nós refletirmos, e não foi sem razão que eu escrevi algumas palavras sobre o tempo no boletim de hoje. Há 8 anos nós temos tido a experiência de conviver com o pastor Ney Ladeia. E temos também convivido com a sua família, e é por isso que eu chamo também a pastora, a irmã Alice Ladeia, para se colocar aqui, porque ela também tem se mostrado um presente de Deus. Deus tem seus caminhos insondáveis e inescrutáveis. Depois de uma grande e profícua liderança aqui na igreja, do pastor José Almeida Guimarães, veio o pastor Ney. E sem dúvida, substituir pastor Guimarães não seria fácil para qualquer pastor. Na verdade, existe uma palavra que diz que ninguém é insubstituível, há pessoas que o são. E certamente as marcas deixadas pelo pastor Munguba, pelo pastor José Almeida Guimarães, e as marcas que já deixa o pastor Ney Ladeia, são sentidas e estão plasmadas em cada um de nós. Mas certamente devemos ser gratos a Deus e saber honrar a prata da casa, que eu não sei porque é prata da casa, devia ser ouro mesmo, pela preciosidade que é. Neste momento prestamos como igreja esta homenagem, pastor Ney, Alice. Sintam-se abraçados por toda a igreja, sintam-se acolhidos, sintam-se amados e cobiçados também, no bom sentido, é claro. Chamamos neste momento, em nome do corpo diaconal, o irmão Leomir Bastos, para também registrar essa palavra de gratidão e reconhecimento e certamente materializar uma singela lembrança que talvez seja pequena no seu tamanho, mas certamente ajudará o pastor Ney na viagem que ele fará para a Europa em alguns dias. Irmão Leomir. Pastor Ney, a nossa palavra vem apenas de agradecimento pelos 8 anos que você tem suportado o corpo diaconal, aconselhando, orientando e orando por esse corpo diaconal. O que nós podemos fazer é retribuir, também orando por você, que sabemos que o seu ministério é um ministério difícil, duro, e nós, como corpo diaconal, queremos declarar o nosso amor ao seu ministério e dizer que estamos prontos para fazer o possível e o impossível, para continuarmos tendo aqui nesta igreja e fazendo o melhor para o nosso Deus. Eu sei certamente que este é o sentimento também da nossa igreja, o sentimento este de colaboração,
de prestação de serviço ao Senhor. Portanto, sinta-se amado por nós, do corpo diaconal, bem assim como da própria igreja. Nós gostaríamos de chamar a irmã Neide para materializar este momento aqui com uma pequena lembrança, sabendo que o senhor merece muito mais que isso, juntamente com a irmã Alice, que tem sido a sua colaboradora em todos os momentos. Aceite isso de coração e esperamos que possam continuar, não só os 8 anos, mas 80 anos, como diz o nosso ditado, né? Não apenas 8, mas 80 anos, juntamente conosco da Igreja Batista da Capuna. Muito obrigado, diretor. Eu já vou encomendar a bengala para estar nesse culto de gratidão daqui a 80 anos, mas certamente essa nossa gratidão a Deus é nosso sentimento, mas a homenagem não para por aí. Se eu fosse abrir a palavra para todos os membros da igreja, nós emendaríamos até a noite, certamente. Mas o culto deve prosseguir. No entanto, acredito que o coro da igreja pode ser intérprete do nosso sentimento de gratidão, sobretudo de gratidão a Deus e, em via reflexa, gratidão ao pastor Ney e à Alice, pelo que tem desenvolvido nesta igreja, sob as bênçãos de Deus, que se tem deixado usar e se tem deixado tocar, porque o toque de Deus é diário, mas a abertura para esse toque vem no tempo certo. Que nós estejamos também irmanados como igreja, para que por mais e mais 8 anos possamos estar juntos, pastor Ney e Alice. Como o coro vai cantar uma das músicas prediletas do pastor, eu acho que nós poderíamos só um pouquinho quebrar o protocolo e descer para lá de baixo, deixar Deus nos falar também através dessa música. A música tem o título de Quão Magnífico, ela é baseada no Salmo 8 e o irmão diácono Milton Santos vai ler o Salmo 8, e esta é a homenagem do Coro Capunga e do Ministério de Música em gratidão a Deus pela vida e ministério do nosso pastor. O Salmo 8, ele tem um título de A Glória de Deus e a Dignidade do Homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, tu que puseste a tua glória acima dos céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar. Tudo o que passa pela vereda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Amor
Depois, no mural aqui atrás, você pode ver as fotos de cada ano do pastor da nossa igreja. E eu dou graças a Deus, dou glórias a Deus, porque quem merece toda a nossa honra é Deus. Mas Deus chama também homens, também merece o nosso amor e ser honrado por cada um de nós. Esta é a Igreja Batista da Capunga. Que Deus abençoe a cada um. Vamos fazer agora a leitura bíblica responsiva. Peço que a congregação se coloque em pé. Palavra de Deus no Salmo 142. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Derramo perante Ele a minha queixa. Diante dele exponho a minha tribulação. Olha para minha mão direita e vê, pois não há quem me conheça. Refúgio me faltou, ninguém se interessa por mim. Atenda ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira-me da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me farás muito bem. Amém. Podem se assentar. E o hino que vamos louvar a Deus neste instante é o hino 380 do Inário para o Culto Cristão, que foi composto baseado no salmo que acabamos de ler. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixa meu
Eu quero, nesse momento, muito brevemente, registrar minha gratidão e a gratidão da minha família. Ao longo de 8 anos é impossível descrever todo o carinho e apoio que temos recebido dessa igreja desde o início do nosso ministério aqui. É impossível medir, impossível avaliar, impossível descrever todas as manifestações de carinho, de apoio, das mais variadas formas. Os irmãos não podem imaginar quantas vezes nós temos recebido demonstrações de amor, de uma igreja que é amorosa, uma igreja que é carinhosa, uma igreja que faz questão de demonstrar todo o seu apoio, todo o seu afeto. Por isso, eu quero, sem me delongar, apenas registrar nosso muito obrigado por esse apoio que temos recebido aqui. Brinco sempre dizendo que ser pastor da Capunga é como rapadura, não é? É doce, mas não é mole não. Por outro lado, quando as coisas ficam difíceis, eu inverto a ordem e digo, não é mole não, mas é doce. E aí, enfatizando esse lado da doçura, é muito mais fácil prosseguir. Mas eu tenho sido, sim, juntamente com minha família, alvo de muito carinho, de muitas manifestações de amor dos irmãos. E isso tem tornado nossa vida muito feliz aqui na igreja, muito doce, justamente por todo esse amor que nos tem sido demonstrado. Temos plena convicção de que ao longo desses 8 anos é impossível corresponder a todas as expectativas, a todos os desejos e a todas as necessidades,
da igreja e dos irmãos. Temos absoluta consciência disso, tanto pela dimensão dessa demanda, quanto por nossas limitações, que são muitas. Ainda assim, temos recebido sempre muita compreensão, e nós louvamos a Deus por isso, e pelo valor que isso tem para nós. Os irmãos devem ter percebido que já desarrumaram um bocado do meu planejamento para hoje de manhã, não é? Na verdade, um bocado de coisa fora do previsto e do planejado, que, entre outras coisas, limitou meu tempo. Mas eu vou tentar, sem me delongar muito, compartilhar com os irmãos aquilo que eu gostaria de trazer na manhã de hoje. Até porque decidi falar com os irmãos hoje sobre oração. Em nenhum momento passava pela cabeça da gente que houvesse no culto de hoje pela manhã alguma ênfase diferente. Então, o foco sempre foi no planejamento deste culto, oração, e os hinos que cantamos apontam nessa direção, os textos lidos também. E é por isso que eu queria chamar os irmãos para refletirem sobre esse assunto, a partir de uma linda promessa encontrada no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, nos versículos de 11 a 13, e tentarei, sem me delongar muito, refletir com os irmãos a respeito de alguns aspectos interessantes da oração que faz diferença. Jeremias 29, de 11 a 13, Deus nos diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Nós temos um Deus que nos assegura sua atenção, nos garante sua atenção quando nós o buscamos, quando nós o procuramos. No entanto, o tema da oração nem sempre é um tema fácil de ser entendido, aplicado ou vivido, porque é um daqueles aspectos em que na revelação bíblica encontramos conceitos teológicos imutáveis, mas experiências humanas singulares. E às vezes, na hora de transitar entre conceitos que são universais e experiências que são pessoais, nós temos alguma dificuldade. Às vezes comprometemos conceitos universais e eternos porque nos valemos de experiências pontuais. Esquecemos do fato de que as experiências são pessoais, são singulares, até mesmo aquelas apresentadas nas Escrituras. Mas que os princípios e conceitos ali apresentados, esses são válidos sim. E com todo cuidado para não permitir que esta singularidade da experiência seja desconsiderada, mas para buscar alguns princípios fundamentais, a oração que faz diferença, de acordo com as Escrituras, gostaria de refletir com os irmãos por alguns instantes sobre isto, consciente de que não esgotaremos esse assunto e de que muitas outras vezes voltaremos a tratá-lo. Mas vemos que a oração que faz diferença tem algumas características. Lembrando primeiro que essa diferença pode ser feita nas circunstâncias. Há orações que mudam as circunstâncias. Há orações que mudam não a circunstância propriamente, mas o ambiente. Por outras vezes, há orações que mudam nossa atitude. E é curioso perceber que às vezes as circunstâncias permanecem as mesmas, o ambiente permanece o mesmo, mas nós, em nossa atitude, em nossa postura, somos transformados a partir da oração. E podemos afirmar, sem medo de errar, que em todos os momentos, a oração muda quem nós somos. A oração muda a nossa natureza. O primeiro efeito da oração é produzido em nós mesmos, porque a comunhão e a comunicação com Deus não permitem que permaneçamos os mesmos.
às vezes meio que imperceptivelmente, nós somos gradativamente transformados em quem somos e no modo como vivemos, simplesmente pela prática da oração. Mas eu queria que tivéssemos nossa atenção voltada para a experiência de Neemias. Tenha sua Bíblia aberta no livro de Neemias. E há algumas coisas interessantes que nós aprendemos a partir da experiência desse servo de Deus, já no primeiro capítulo, que nos ajudam a entender um pouco do que Deus espera encontrar em nós, quando nos dispomos a orar. O primeiro capítulo começa dizendo as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu queria lembrar, irmãos, uma primeira coisa que aprendemos é que a oração que faz diferença é a oração de quem se importa. Quando nós nos importamos com a necessidade dos outros, Deus ouve a nossa oração de forma diferente. Veja o que acontece com Neemias. Neemias ouve as notícias a respeito daqueles que ficaram lá. É uma situação diferente da dele. Ele, de certa forma, vivia o conforto de estar no palácio. A despeito do exílio, vivia, sim, a situação cômoda de não estar numa escravidão como a que era imposta a outros prisioneiros e a outros povos quando no cativeiro. Não era a situação de miséria em que vivia aqueles que haviam ficado em Jerusalém, e ele não tinha conhecimento dessa situação, mas na hora que ele toma conhecimento, ele imediatamente se assenta e chora e lamenta por alguns dias. Sua tristeza é tão grande que, de acordo com o versículo 2 do capítulo 2, até mesmo o rei consegue perceber isso. Porque está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Para o rei ser capaz de perceber a tristeza presente em um de seus serviçais, era porque algo notório, que indica muito provavelmente que a atitude de Neemias era diferente daquela assumida por ele naquele instante. Descobrimos, irmãos, na palavra de Deus, que Deus se agrada da oração altruísta. Deus se agrada de nós quando nós oramos pelos outros. Aliás, a Bíblia chega a dizer claramente que a oração egoísta pode não ser respondida. Tiago diz no capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Por outro lado, a Bíblia vai mostrar que quando intercedemos pelos outros, Deus ouve as nossas orações, atende às nossas orações abençoando os outros, mas Deus nos abençoa quando isso acontece, mesmo que não peçamos. É linda a declaração encontrada no capítulo 42 do livro de Jó, em seu versículo 10, e o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Aqueles amigos que acusavam Jó passam a ser agora o tema e o assunto da oração de Jó. Mas Jó não orava contra eles, orava por eles. Orava por eles e Deus abençoou. Não apenas atendendo à prece apresentada por ele, mas Jó é diretamente abençoado por Deus. É só uma continha rápida. Quanto de sua oração é dedicada aos outros? Quanto do seu tempo de oração é dedicado à intercessão? Deus ouve as nossas orações quando nós nos importamos com os outros. A história de Neemias vai mostrar também uma outra coisa. A oração que faz diferença é a oração de quem se importa com os outros, mas a oração que faz diferença é a oração de quem se humilha.
Vamos voltar ao capítulo 1, lemos até o versículo 4, vejam a continuação. Versículo 5 diz: e disse, em sua oração, Neemias diz assim: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. E ele prossegue a lembrar aquilo que Deus lhes dissera antes, e o modo como eles não tinham sido fiéis à voz de Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que quando nós nos aproximamos diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo nossas falhas, nós abrimos o espaço e a porta para que Deus nos ouça. No Salmo 51, exatamente aquele salmo em que a confissão de pecado se apresenta de forma mais clara, mais veemente, mais transparente. O versículo 17, em sua segunda parte, diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza o coração que se coloca diante dele, reconhecendo as suas falhas. Quantas vezes o que dificulta o nosso acesso a Deus é a nossa autossuficiência. Como Jesus ilustra isso de forma interessante, ao comparar a oração do fariseu à oração do publicano. Enquanto o fariseu batia no peito e dizia: eu te agradeço porque não sou como aquele publicano, o Senhor Jesus diz claramente que quem voltou justificado foi aquele que orou dizendo: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Irmãos, talvez precisemos nos colocar diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados como ponto de partida, para que nossa oração seja ouvida por Ele. Honestamente falando, às vezes nós vamos a Deus como se tivéssemos direito a alguma coisa. Nós nos colocamos diante de Deus reivindicando alguma coisa. Aliás, como é assustador ouvir a inserção dessa palavra no vocabulário evangélico das últimas décadas: reivindicação. Reivindique a bênção, tome posse da bênção, declare, decrete. Nada mais distante do que a palavra de Deus nos ensina. Somos convidados a nos colocar diante de Deus como quem se humilha, e é por isso que a linda declaração de 2 Crônicas 7,14, com a qual terminamos nossa vigília de oração na sexta-feira, diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Irmãos, a oração que faz diferença é a oração de quem se humilha diante de Deus, reconhecendo suas falhas, suas limitações, seus pecados e sua necessidade do Senhor. Mas a oração que é respondida e a oração que faz diferença é também a oração de quem busca sabedoria. É interessante perceber que quando Neemias se coloca diante do rei, de acordo com o capítulo 2, no versículo 4, e o rei diz para ele: o que me pedes agora? Neemias diz: então orei ao Deus dos céus. Algumas vezes, irmãos, talvez nos falte sabedoria para responder adequadamente ou para agir corretamente. Mas como é bom saber que Deus nos outorga sabedoria sempre que nós pedimos. Não apenas isso, Deus o faz com satisfação. E é isso que percebemos quando Salomão opta por pedir a Deus sabedoria. Não apenas isso, Deus o faz abundantemente. Tiago diz isso, que se alguém tem falta de sabedoria, pode pedir a Deus, que a todos dá liberalmente, de acordo com Tiago 1, versículo 5. Não apenas isso, Deus, ao nos conceder sabedoria, Ele nos dá também as bênçãos se nós não pedirmos. E é como Ele faz em relação a Salomão.
Talvez algumas vezes o que nos falte para agir seja sabedoria da parte de Deus. Tem sido tão bom refletir sobre isso nos nossos encontros matinais no logo de manhã. Quantas vezes no livro dos Provérbios somos lembrados da importância da sabedoria, do valor da sabedoria, e quanta diferença faz a sabedoria no nosso caminhar, a sabedoria nas nossas decisões. O irmão não votou ainda hoje? Antes de sair daqui, ore, peça sabedoria a Deus, peça sabedoria, Ele dá, até porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e a oração daquele que busca sabedoria por parte do Senhor, ou da parte do Senhor, é a oração que faz diferença. Mas, irmãos, avançando um pouco mais, eu queria mencionar que a oração que faz diferença é a oração de quem se entrega. E aqui há dois aspectos a serem considerados. Primeiro, a lembrança de que entrega é submissão, entrega é sujeição. E aqui a correção de um equívoco. Muitas vezes as pessoas têm entendido que a oração é o recurso de que eu disponho para levar Deus a fazer a minha vontade. Não apenas isso, nós temos ouvido por aí que fé é a certeza de que Deus vai fazer o que eu quero. A Bíblia nunca disse isso. Fé é a confiança suficiente que me leva a me entregar diante do Senhor e me fazer servo dEle, não Senhor, e me sujeitar à sua vontade, não buscar a minha, e me submeter ao seu plano e ao seu projeto, que pode ser distante do meu, que pode ser diferente do meu, mas que será sempre superior ao meu. Fé é a entrega de alguém que sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, de acordo com Romanos 12, versículo 2. O salmista experimenta isto e diz no Salmo 40, versículo 8: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. E todos nós somos testemunhas disso, quanta alegria há no nosso coração e quanta paz há no nosso coração quando a vontade de Deus se realiza em nossa vida, quando nós estamos dentro do propósito de Deus, dentro do plano de Deus, e nós percebemos a confirmação divina para a sua vontade realizada em nós. Eu sei que algumas vezes a disposição para aceitar a vontade de Deus pode ter um preço. E o exemplo mais extremo disso nós vamos encontrar no jardim do Getsemane, onde Jesus orava dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Mas de acordo com Lucas 22, versículo 42, ele diz: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Como nós precisamos aprender a orar diante do Senhor, sujeitos à sua vontade, porque a oração é entrega. Mas, irmãos, não é apenas a entrega no sentido de submissão, também é entrega no sentido de disposição para agir. E aqui uma lembrança também na peculiaridade de determinados momentos. Eu preciso entender que eu não apenas preciso buscar a vontade de Deus para a minha vida, mas eu preciso permitir que Deus realize a sua vontade em mim, e eu preciso permitir que Deus realize a sua vontade através de mim. Eu preciso me lembrar de que Deus muitas vezes me quer como agente da sua vontade, como instrumento seu, como bênção nas mãos dele para abençoar outros, e não apenas como receptáculo das suas bênçãos. E a gente se lembra então de Moisés ali na terra de Midian, cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro, e há uma distância muito grande entre o Moisés que está ali, possivelmente lembrado de que o povo estava sofrendo no Egito, e o Moisés que se dispõe a ir ao Egito. Tanto é que quando Deus o desafia a ir, ele não quer ir. Ele chega a dizer: envia a quem tu has de enviar, menos a mim. Aqui abrindo parênteses, o que será que dificultava a ida de Moisés ao Egito? O que será que o assustava? O medo de Faraó? Eu fico imaginando que talvez o que atrapalhasse Moisés de voltar para o Egito fosse a experiência vivida anteriormente. Estão lembrados? Ele viu um egípcio batendo no escravo, foi lá, matou o egípcio, depois foi descoberto, precisou fugir,
e agora ele tinha dificuldade para voltar. Sabe o que isso me mostra, irmãos? Que algumas vezes o grande problema é que nós tentamos resolver as coisas por nós mesmos, e aí quebramos a cabeça, e aí nos damos mal, e erramos e falhamos, e quando Deus nos traz o seu projeto, nós não queremos mais, estamos assustados, estamos atemorizados, não que Deus tenha falhado no passado, mas porque nós falhamos, porque nós erramos. Todas as vezes que encontramos nas Escrituras servos de Deus que tentam encontrar um jeitinho para fazer aquilo que Deus deveria fazer, a coisa não funciona. Como quando Sara resolve providenciar um filho para Abraão através de sua serva, não era esse o projeto de Deus, e o resultado não podia ser bom. Diferente de Ana, que ora ao Senhor e pede ao Senhor que responda a sua prece, sem encontrar ou tentar subterfúgios ou outros meios. Deus não queria que Moisés matasse um egípcio. Deus queria libertar o seu povo todo. Talvez os erros que nós cometemos no passado depois nos impeçam de avançar em direção ao que Deus tem para fazer. Não deixe que isso aconteça. Não deixe que isso aconteça. As dificuldades que você viveu muitas vezes foram resultado direto dos seus erros, porque você seguiu a sua vontade ao invés da vontade de Deus. Permita que a vontade de Deus se realize em sua vida, permita que o projeto de Deus se cumpra em sua vida. Talvez fosse por isso que Moisés não quisesse voltar ao Egito, mas Deus tinha um projeto para ele, e era preciso que Moisés agisse em direção àquilo que Deus lhe havia planejado. Mas eu gosto de me lembrar de um outro servo de Deus, Gideão. Vejam que interessante, o capítulo 6 do livro dos Juízes conta que quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, Gideão disse imediatamente: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Irmãos, talvez a resposta à nossa oração inclua um comando da parte do Senhor. Por isso, ao orar ao Senhor, lembre-se que a entrega muitas vezes representa não só a submissão à vontade de Deus, mas pode ser a entrega da sua vida para que Deus realize através de você aquilo que Ele tem para fazer. Era muito cômodo para Moisés orar pelos cativos, difícil era ir lá. Como talvez fosse mais cômodo para Neemias permanecer no palácio orando pelos cativos, ou por aqueles que haviam sido deixados em Jerusalém, mas não era esse o plano de Deus. Deus queria que Neemias fosse lá. E é bonito perceber que depois da oração de Neemias ao Senhor, os versículos 5 e 6 do capítulo 2, Neemias diz ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. É verdade que há momentos em que Deus nos manda esperar. Esperar. Há momentos em que a nossa oração, Deus responde que não há nada que possamos fazer naquele momento. No segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 17, a resposta do Senhor ao povo naquele instante é: nesta batalha não tereis que pelejar, nesta. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Eu tenho vivido experiências assim. Momentos em minha vida em que Deus disse que eu não precisava fazer nada. Ele iria agir. Ele iria fazer. E é extraordinário assistir à ação de Deus. É extraordinário ver o modo como Deus age em nossas vidas. Mas, irmãos, há momentos nos quais Deus não nos quer parados. Deus nos quer agindo. Há momentos nos quais Deus quer que nos movamos. A oração terá que ser acompanhada da ação. E há quem diga que é por isso que a palavra oração termina com ação. Lembram-se de Esther?
Mardoqueu diz a Esté, de acordo com o capítulo 4, versículos 14 a 16: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegasse a esse reino. Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas servas também assim jejuaremos. E Esté poderia parar aí, mas ela prossegue: e eu irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Haverá momentos em nossa vida em que Deus não nos quer parados, Deus nos quer prontos a agir. Há muitos aspectos em nossa vida que nós precisamos considerar à luz do comando do Senhor. Irmãos, reflitamos um pouco a respeito de nossa atitude. Você é daqueles que ora por missões, mas nunca fez nada pela salvação de ninguém? Você é daqueles que ora por sua igreja, mas nunca fez nada para cooperar com a vida da igreja, com as atividades da igreja, com o sustento da igreja? Aliás, deixe-me abrir um parênteses, porque outro dia alguém me contava uma história interessante. Eu não vou dizer quem foi, mas eu vou compartilhar. O irmão da igreja, eu estava conversando com uma pessoa que disse o seguinte: eu vou para a igreja, mas eu fico pensando, tem outras igrejas necessitadas, então eu frequento essa igreja, mas eu dou meu dízimo em outra igreja, eu contribuo com outra. Aí a pessoa perguntou: curioso, eu nunca tinha pensado nisso, qualquer dia eu vou fazer isso, eu vou comer num restaurante e pagar em outro. Talvez seja interessante, eu vou para o restaurante mais chique, e depois passo num mais pobrezinho e pago lá. Acho que tem uma ideia interessante, gostei, bem interessante. Não sei se é muito coerente, mas é uma ideia curiosa, uma ideia interessante. Irmãos, nós temos que agir, tomar parte, cooperar, estar envolvidos. A obra do Senhor requer nossa participação, nosso envolvimento. Ou você é daqueles que ora pelo Brasil, mas no dia de eleição não vota, ou vota em branco, ou vota nulo? Irmãos, não podemos ser omissos, não podemos ser omissos diante daquilo que é nossa tarefa e nossa responsabilidade. Neemias se entristece com a necessidade do povo, Neemias chora, Neemias ora, mas Neemias se coloca diante do rei e diz: eu irei. Como nós precisamos de um povo de Deus que não apenas se coloque diante do Senhor pronto a orar, mas um povo que se coloque diante de Deus pronto a agir. Um povo apaixonado por missões, a ponto de orar pela obra missionária todos os dias. Mas um povo apaixonado pela obra missionária a ponto de participar dessa obra, investir nela, cooperar com ela e deixar-se usar por Deus para a salvação de almas. Eu queria desafiá-lo a uma vida de oração. A oração de quem se importa, a oração de quem se humilha, a oração de quem se entrega, a oração de quem busca a sabedoria de Deus em cada passo, em cada momento de sua vida, com uma firme convicção: nosso Deus ouve as nossas orações. Nosso Deus está atento às nossas preces, porque é um coração quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. Quando orar, basta lembrar aquela frase de um dos menores versículos da Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. É viver uma vida na qual estejamos permanentemente em comunhão com Deus, a conversar com Ele e a ouvir a sua voz. E se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que a promessa de Deus se cumpra e que nós, como servos de Deus, façamos a nossa parte. Alguma dúvida quanto ao agir de Deus? Experimente fazer aquilo que Deus espera em sua vida. Eu não tenho dúvida de que você verá e viverá o agir de Deus. Amém. Cantemos a primeira estrofe do hino que está no seu boletim 165 do Inário para o Culto Cristão. Em Jesus amigo temos. Em Jesus amigo nós vamos cantar ainda a segunda estrofe. Vamos cantá-lo como uma declaração da verdade nele contida. Temos lidas e pesares, enfrentamos tentação, mas conforto recebemos indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão? Os contritos. Jesus Cristo sempre atende em oração. Nós vamos cantar este hino com esta convicção e deixaremos esse santuário com este compromisso de uma vida de oração, em que sejamos altruístas, em que sejamos humildes, em que busquemos a sua sabedoria, em que nos submetamos à vontade de Deus, prontos a experimentar a sua vontade, e prontos a ser agentes seus, para que a vontade dele se realize. Depois desse cântico e da bênção, nos assentaremos, oraremos silenciosamente, teremos concluído este culto. Aos que ainda não votaram, o desejo de que, em oração, hoje à tarde, participemos desse processo e estejamos em permanente oração por nossa pátria. Esperamos revê-los logo mais à noite. Aos que vêm para o culto em inglês, às 5 horas da tarde. Os que vêm para o culto normal da igreja, com a celebração da ceia do Senhor, às 19 horas. Queria só aproveitar para reiterar que o encontro anual de casais, ao qual nos referimos no início, tem suas inscrições apenas até o próximo domingo. Então, ainda hoje, procure o irmão Moisés e a irmã Luciene para encaminhar isto. Depois do hino, os irmãos permanecerão de pé para a bênção, para que então concluamos este culto. Que o amor de Deus, o nosso Pai,
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, sejam sobre nossa pátria, sejam sobre o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. O futuro do nosso país surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país?